Capítulo 5. Essas minhas correntes. No capítulo anterior, falei sobre lidarmos com as nossas correntes. Nesse capítulo, quero retomar o tema, mas sobre uma outra perspectiva. Correntes chamadas feridas. Na nossa caminhada e no decorrer de nossa trajetória, podemos ser alvos das nossas próprias atitudes, podendo até mesmo acabar com aquilo que Deus tinha de precioso para as nossas vidas. Nossas escolhas e nossos passos serão ferramentas na nossa história, quer de vida ou de morte. No capítulo anterior, falei também sobre as escolhas e as consequências da vida de Davi. Impulsionado por um desejo, ele fez escolhas terríveis e pagou um preço alto demais. Sabemos que existem situações em nossas vidas que nunca serão apagadas na nossa memória, nem na memória daqueles que vivem ao nosso redor. Situações tão chocantes que marcarão a nossa vida. Parece que esse legado está colado em nós, como um outdoor, revelando nossa história. Essas lembranças podem nos prender em uma condição de estagnação quando a única coisa que conseguimos fazer é lamber nossas feridas, acalentar nossas dores e ter pena de nós mesmos. Ficamos como que mortos no ninho, presos em nós mesmos. Viver estagnado é como estar morto em vida, porque não existe futuro, nem progresso, mas só passado. Quando estamos paralisados no passado e vivemos apenas essa verdade, é como estar congelado no tempo em uma fase de dor. São essas feridas que se colocam como correntes sobre nossas vidas. Não estou querendo dizer que devemos fingir que nada aconteceu e esquecer tudo o que se passou em nossas vidas, como se o passado jamais existisse. Proponho que você olhe para trás e se lembre dos caminhos que na sua vida foram espinhosos e truculentos, caminhos que te fizeram sofrer e chorar, e compreenda que por mais doloroso que tenha sido a jornada, tudo isso fica para trás e que agora é tempo de prosseguir. Agora você é uma nova criatura e seu histórico será apenas um meio de sinalizar o caminho pelo qual você nunca mais deve voltar, uma espécie de placas emocionais, sinalizando que esse caminho que quase te destruiu e te conduziu à morte é uma rota que nunca mais deve ser trilhada. Na vida existem alguns métodos de aprendizado. Às vezes aprendemos com nossos erros, outras com os erros e exemplos de outros. Não precisamos escolher passar por caminhos que já conhecemos e sabemos que serão caminhos de morte e dor. Podemos, com certeza, fazer escolhas mais assertivas e menos dolorosas. No capítulo anterior, vimos acerca do desejo, do pecado e da inconsequência de Davi, que o conduziram ao erro e à morte, das estratégias usadas por Deus para conduzi-lo ao arrependimento e a uma mudança de vida. Deus usou o profeta Natã para conduzir o rei ao entendimento de seus atos. Davi mais uma vez experimentou e entendeu a soberania e o poder de Deus. Diante dele, nada fica oculto e não existe para Deus qualquer segredo que ele já não sabia. No momento em que o rei foi exposto, sua ficha caiu e ele percebeu o tamanho da besteira que havia feito. Ele estava perdendo sua honra e credibilidade perante seus liderados por causa de apenas uma atitude errada. É interessante percebermos que às vezes levamos uma vida inteira para conquistar respeito, honra e credibilidade, uma vida de trabalho e acertos para alcançarmos algum reconhecimento. Porém, é tão fácil perder tudo isso. Basta uma atitude errada, um passo em falso e tudo aquilo que levamos anos para construir desmorona em questão de minutos e passamos de heróis a bandidos em fração de segundo. Acredito que pensamentos terríveis devem ter passado na cabeça de Davi no momento em que estava com o profeta Natã. Naquele exato momento, ele deve ter acreditado que estava tudo acabado. Interessante percebermos que Davi estava sendo derrubado, nocauteado, porém seu maior inimigo não era externo. Davi precisava encarar suas feridas, porque elas eram as suas correntes. Tomando essa analogia de correntes como sendo as feridas, inacreditável como tem gente que tem correntes de estimação. Detestam-nas, mas nunca se desfazem delas. Guardadas as proporções da comparação, é como a síndrome de Estocolmo, quando a vítima se apaixona pelo seu algoz após anos de aprisionamento e tortura. Chega ao extremo de sonhar em casar ou se ajuntar a ele. Davi perdia uma das suas mais importantes batalhas.
Não foi nenhum exército estrangeiro, nenhum inimigo poderoso, nenhuma força grandiosa que conseguiu destruir o escolhido do Senhor. Davi estava perdendo aquela batalha para si mesmo. Chegaria o dia em que teria de lidar com as suas próprias correntes. Os Salmos 32 e 51 são uma prova disso. Foram escritos, acredita-se, após seu pecado com Betseba. Tivera encarado suas antigas correntes, jamais teria feito o que fez. Uma corrente chamada rejeição. É importante perceber que um rei tão poderoso, capaz, treinado e experiente na arte da guerra estava sendo aniquilado por uma simples mulher. Ou melhor, destruído por seus próprios desejos. Aquilo que nos derruba na caminhada da vida não são as grandes coisas, sim as pequenas. Salomão nos alerta para termos cuidado com as pequenas raposas que atacam a vida. Cuidado com as pequenas raposinhas. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas estão em Cântares 2:15. Esse texto chama atenção para algo pequeno, que em um primeiro momento parece até insignificante, mas se olhar com atenção, perceberá o perigo que ele nos aponta. As raposinhas são quase invisíveis, sutis, poderíamos dizer até engraçadinhas, e por isso mesmo julgarmos não representar uma grande ameaça. Acabamos por menosprezá-las, e quando menosprezamos o inimigo, é mais fácil ele nos atacar e nos... As raposinhas às vezes podem ser nosso orgulho não tratado, nosso eu interior que não se sujeita, não se curva, nem volta atrás. Essas raposas têm o poder de nos destruir interna e externamente, aniquilando tudo aquilo que levamos anos para construir, destruindo o que amamos e que levamos tempo cultivando, amando, construindo. O foco das raposas são as nossas plantações, no sentido daquilo que semeamos, colhemos, conquistamos. Precisamos de raízes fortes e de proteger bem as nossas vidas. Pequeninas pedrinhas podem causar grandes tombos. Às vezes existem pequenos obstáculos para os quais não damos no decorrer de nossa vida. Feridas tão pequenas que, se não forem tratadas, no futuro poderão se transformar em um grande câncer. Agora Davi estava diante de um grande problema. Fico tentando imaginar o que se passava na cabeça do rei naquele difícil momento. Fico imaginando o poderoso rei andando de um lado para o outro, resmungando baixinho. Estou acabado, serei humilhado, apontando, envergonhado em todos os lugares que for. Vou perder o trono. Entristeci o coração de Deus. Ele se decepcionou comigo. O Espírito Santo vai se apartar de mim. Por que fui tão idiota? Com tantas mulheres em meu harém, por que fiz tal bobagem? Vergonha, medo, opressão, vontade de morrer, de abandonar tudo, dor, remorso, angústia, tudo isso se misturava dentro do coração do angustiado rei Davi. Diante do caos e do desespero, Davi não buscou apoio em sua casa, ou nos seus irmãos, ou sua família. Afinal, Davi sabia bem que não possuía nenhuma credibilidade em seu ninho para os seus. Davi sempre foi visto como um simples cuidador de ovelhas, sem perspectiva, sem futuro, pois seu próprio pai não acreditava que ele poderia ser algo mais do que um cuidador de ovelhas. A prova disso foi quando Jessé buscou um dos seus filhos para ungí-lo como rei. Ele sequer lembrou-se que existia ainda Davi e não o apresentou ao profeta. Se Davi buscasse em seu subconsciente informações de vitória e incentivo dentro do seu próprio lar, estaria completamente acabado, pois nenhuma pessoa de seu ninho acreditava que aquele garoto pequeno e franzino que vivia nos campos poderia um dia reinar sobre todo Israel. Não esperavam de Davi grandeza. Bem provável que a rejeição sofrida em casa pelo pai e os irmãos fosse uma corrente na vida de Davi. Junto às ovelhas do pai, ele foi forjado até um dia estar na batalha com Golias, mas foi um longo processo até aí. Quantos questionamentos interiores na solidão do pasto, junto ao rebanho, quantas rejeições sofridas. Some-se a isso o fato de ele ser ruivo, que chamava a atenção de muitos, quem sabe até passando por zombaria, dada a cor de sua pele e sua aparência.
O pai de Davi não acreditava que fosse justamente ele o homem que Deus tinha separado para ser ungido pelo profeta. Tudo o que Davi viveu permaneceu em seu interior. E acredito que em momentos de conflito e dor, Satanás atacava Davi, lhe trazendo à memória lembranças terríveis para lhe fazer desanimar e retroceder quanto ao plano de Deus para a sua vida. A rejeição é uma corrente terrível, capaz de aprisionar alguém por anos a fio, se não quebrada, porque atrás delas estão outras. Para que rompa com essas cadeias, é necessário que se lide com isso, a rejeição. Quebrando correntes. Uma linda lição Davi nos ensina. Não importa quão pesadas e grandes possam ser, as correntes que nos prendem podem ser quebradas em Deus. Davi se refugiava em uma fonte inesgotável de amor, que independente dos erros dele, estava sempre disposto a protegê-lo, a ajudá-lo e a estender sua poderosa mão. Deus que nunca desistiu de Davi. Davi nunca deixou de se arrepender. Isso é quebrar corrente em Deus. Creio que nesses momentos de dor, o que Davi mais desejava era um abraço do pai, um carinho do irmão, o afago da família, enfim, a proteção do ninho. Mas Davi já sabia que mais uma vez seria julgado e exortado, e mais uma vez seria desmotivado a prosseguir. Sendo assim, ele buscou suas forças naquele que nunca o abandonara. Natã era mais uma prova de que Deus não havia desistido de Davi. Natã informou a Davi que Deus havia perdoado os seus pecados, mas que seu filho, fruto do adultério, não sobreviveria. A Bíblia relata que logo após esse episódio, o bebezinho adoeceu e durante alguns dias ficou muito debilitado, à beira da morte. Davi sofreu muito por causa do seu filho. Imagino que se sentia ainda mais culpado porque sabia que a dor do seu filho era fruto do seu erro. Davi então clamou a Deus pela vida da criança. Orou, jejuou, passou a noite prostrado ao chão e não comeu. Seus oficiais insistiram para que comesse, para que se levantasse, porém seu coração estava dilacerado. Após 7 dias, a criança morreu. Davi sofreu muito com isso. Parecia que tudo estava acabado. Ele se sentia sem forças e que Deus o estava castigando por seus próprios atos. Em meio ao caos, Davi escreveu um dos salmos mais lindos e tocantes, ao meu ver, de toda a Bíblia, o Salmo 51. No texto, Davi clama ao Senhor por misericórdia e graça, declara seu pecado e o seu erro, reconhece sua transgressão e que mais que pecar por adulterar ou matar Urias, o rei entende que falhou contra o próprio Deus. Eis algumas de suas palavras. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tudo reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Purifica-me com isopo, ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Salmo 51, de 2 a 7. Davi clama a Deus nessa oração para que ele não seja expulso da presença do Senhor e nem que o Espírito Santo de Deus seja extinto do seu interior. Ele clama ao Senhor para que seja restituída em sua vida a alegria da sua salvação. Interessante que ele também roga ao Senhor que o sustente com o espírito pronto a obedecer. Ele declara que reconhece que o desejo de Deus não é holocausto, nem sacrifícios, e que aquilo que é de fato o agrada é um coração sincero, contrito e quebrantado, e que isso o Pai não resiste. Querido, querida, isso é quebrar corrente, e esse é o segredo daquele que deseja tocar o coração de Deus. Ele procura verdadeiros adoradores, pessoas sinceras, com o coração quebrantado, que compreende o fato de ser pecador, dependente da presença do Senhor. Não existe algo que atraia mais a presença de Deus do que sinceridade, quebrantamento e adoração. E para que assim façamos, sejamos, temos de estar livres, ou seja, livres das correntes. Quando caminhamos na direção do Senhor, com nossa dor,
com a podridão do nosso pecado, com nossas mazelas e misérias, com as nossas correntes e reconhecemos quão duro é o nosso coração, quão mau e perverso somos e como estamos distantes da justiça, da verdade e da retidão e em miséria e clamamos por seu perdão, sua justiça e sua graça, o Pai não resiste. Ele se inclina à nossa voz e derrama da misericórdia, do seu infinito amor, nos abraça, nos perdoa, nos leva para casa, nos dá um sobrenome, uma coroa e nos chama de filho. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Seu desejo é que de fato sejamos livres de correntes, apesar das marcas das correntes. Há, porém, uma outra realidade que não podemos ignorar. Mesmo recebendo o perdão e consolo do Senhor, as consequências são inevitáveis, elas sempre virão. Eu chamaria isso as marcas de corrente. Davi sofreu muito com a perda do seu pequeno. A criança morreu e todos se preocuparam com a reação de Davi, que surpreendentemente, ao contrário daquilo que todos esperavam, se levantou, comeu, se vestiu e adorou o Senhor. Muitos, em meio à morte, à dor, ao luto de seu sonho, seu ministério e até mesmo de alguém muito um filho, ficam sem chão, sem direção, sem vida. No momento do adeus, muitos se enterram junto e passam a não mais viver. Mesmo estando vivos, se tornam verdadeiros zumbis. Em momentos de grande perda e dor, é difícil se levantar, olhar para frente e pensar em continuar e prosseguir. Em meio à morte, é complicado pensar em vida, mas o Senhor da vida nos chama a um recomeço. Após a morte de seu filho, Davi levantou sua cabeça, entendendo que errou, que pecou, que seu filho já havia morrido, mas que Deus não havia desistido de seus planos para ele, nem que a sentença de morte para a sua vida e para o seu ministério jazia presente. Era um momento de dor, mas não era o fim. Embora por toda a vida em sua família, colheria os frutos amargos de sua escolha, pois a espada estaria sobre sua cara. Essas eram as marcas das suas correntes. Precisamos, em meio à tempestade, não sermos mortos pelas circunstâncias das nossas. Na verdade, neste momento, precisamos nos levantar, como Davi, e entender que o desejo de Deus não é nos destruir ou nos castigar, mas nos ver de pé, em adoração. O desejo do Senhor não é nos ver prostrados, abatidos, humilhados, mas sim em restauração. A tempestade foi grande, a devastação foi enorme, mas passou. É hora de levantar a cabeça, juntar os cacos, parar de lamber as feridas e começar a dar os passos. Não podemos ter feridas de estimação. É bem certo que muitos naquele momento julgaram e condenaram a Davi e não conseguiram perdoar a atitude do rei. Também não será diferente em nossas vidas. Nossas escolhas algumas vezes gerarão dor, tristeza e perdas que afetarão não apenas nossas vidas, mas a de muitos de nossa família e de outros à nossa volta. Essas marcas não desaparecerão milagrosamente de uma hora para outra. Aquilo que plantamos certamente colheremos, e alguns dos que foram atingidos por nossas atitudes jamais terão condições de nos perdoar. Entretanto, o Senhor tem nos perdoado. É bom saber que o julgamento de nossas vidas não está nas mãos de homens, familiares, pastores ou sociedade, e sim nas mãos de um Deus que nos ama, perdoa e que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar e nos dar uma segunda chance. Mesmo que ninguém mais te dê nada por você, Jesus tem uma segunda chance para te oferecer. Davi tinha todos os motivos do mundo para desanimar de seu reinado, ficar de luto, chorar por anos a fio, ficar deitado, se lamentando de suas feridas, dores e seus erros, em autocomiseração absoluta, tendo pena de si mesmo. Sem dúvida, é muito mais fácil se fechar em dor do que prosseguir. Muitos nos dias de hoje entram para um quarto e se afundam em tristeza, se fecham de tal forma que não enxergam saída, mas apenas dor e escuridão. Pode ser que você, nesse exato momento, esteja nessa situação da qual ainda não conseguiu sair, sente-se sem força e sem desejo de levantar do seu leito de morte, afundando em depressão. A depressão é algo terrível. A doença
já é reconhecida como o mal do século, mas que uma forte tristeza ou uma angústia, a pessoa em depressão está enferma e precisa de ajuda. Muitos dizem que a depressão é frescura, que é bobeira, que é mimimi. Na verdade, não é nada disso. Essa enfermidade tem matado milhares de... Ao relatar como se sente, Davi diz que estava esmagado, destruído e aniquilado, pois ele estava em profunda angústia. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar em trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Salmo 143, 3 e 4. Foram muitos os inimigos de Davi, mas haviam 3 principais: animais ferozes, os homens maus, e mesmo aqueles entre o seu povo que se levantavam contra ele. E os demônios. Aqui nesse salmo, ele se refere aos ímpios, aos seus perseguidores. De certa forma, Davi se sentia preso a esses inimigos. Daí a súplica pelo livramento. Seriam então eles correntes? De certa forma, creio que sim. Mas como Davi, tantos outros servos de Deus ousaram em crer e romper com os grilhões que os prendiam, apenas para experimentar do melhor que Deus tinha para eles, porque sabiam do seu propósito para as suas vidas. Todos esses homens, apesar da sua dor, ousaram confiar no Senhor. Elias foi cuidado na caverna com pão e água e ouviu a própria voz do Senhor o consolando. Jesus entendeu o propósito de sua dor e escolheu obedecer. Davi, no Salmo 143, clama para que o Senhor se apresse em socorrer. Ele pede orientação sobre por onde seguir e o que fazer. É lindo observar Davi se colocando em dependência diante do Senhor. O rei estava dizendo que sem Deus não seria possível ter vida. Sem a ação do Senhor, ele compreendeu que estaria aniquilado e que seu fim seria o sepulcro. Esses homens nos deram a receita de como sair do ninho da dor e da desesperança, ou seja, vida após as correntes. A solução é Deus. A solução da angústia e da depressão passa pela interferência do Senhor. Clame, clame e clame. O seu clamor vai tocar o coração do... O desejo de Deus é que você se levante, erga a sua cabeça, pois Ele já te perdoou e não está focado nos seus erros. Ele o vê como liberto de todas as amarras e... No momento em que pedimos perdão, Ele joga nossos erros no mar do esquecimento e não se lembra mais deles. O foco de Deus em nossas vidas são os planos que Ele tem para cada um de nós e não os tropeços da nossa caminhada. Nesse exato momento, só existe uma pessoa capaz de paralisar os planos que o Senhor tem para a sua vida. Você mesmo, com suas escolhas, suas decisões, sua inércia. Vida ou morte, as portas estão à sua frente. Quero te desafiar a escolher a porta da vida. Se levante agora, erga a cabeça e se apresente diante de assim do jeito que você está, com suas dores, feridas e misérias, e retorne imediatamente para o projeto que Deus entregou em suas mãos. Ele almeja muito te resgatar e mudar a sua história. Não se preocupe com a sua condição ou com a profundidade da sua cova, pois o único nessa terra que tem o poder de te destruir depois de você mesmo é o inimigo. E se Deus não permitiu que isso acontecesse até agora, é porque Ele ainda tem fé em você. Se o próprio Deus não desistiu, você irá desistir por quê? Rompa com suas correntes interiores. Existe vida sem elas. Enxergando para além das correntes. Davi sofreu as consequências de seus erros, mas não abandonou a sua esperança, nem a sua fé. Não deixou de crer nas promessas de Deus para a sua vida e seu reinado, mas concluiu os planos que o Senhor tinha para a sua vida e seu ministério, porque não abriu mão de seu chamado, nem se enterrou junto com seu filho em meio à dor. Decidiu prosseguir. Quantas pessoas foram mortas por palavras, por pessoas, familiares, líderes, esposa, marido, pessoas que se deixaram paralisar por uma situação e se esqueceram que sua vida não pode ser dirigida por homens, circunstâncias e acontecimentos. Sua vida não pode ser definida por um momento. Deus tem um plano a concluir na sua vida e você não está lendo isso por coincidência. Deus preparou esse momento e direcionou esse livro em suas mãos para te dizer que há esperança para você. Meu amigo leitor,
Sei que às vezes vamos passar por situações complicadas, dolorosas e injustas, mas nunca podemos deixar de enxergar e perceber que existe um Deus poderoso que exerce soberania sobre todas as coisas, sobre toda a terra, e que a última palavra é dele. A última palavra vem dele. Somente ele tem o poder para colocar um ponto final na história de dor de sua vida. Nem pai, nem mãe, nem um líder qualquer pode colocar um ponto final onde Deus jamais colocou. Em Filipenses 3, versos 14, Paulo nos instrui a prosseguir para o alvo, a fim de ganharmos o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo foi um homem que sofreu na pele as consequências do seu compromisso com Deus. Foi perseguido, açoitado, ferido e machucado, mas permaneceu com seu olhar no alvo. Paulo jamais perdeu a visão do reino. Ele tinha seus olhos para além das suas correntes. Não deixe que os problemas lhe tirem a visão. Foque no alvo e nos planos que Deus tem para você. Deixe as cicatrizes aos cuidados dele. Quando a todo momento nos lembrarmos da ferida e lambemos, tocamos nela sempre e novamente, não permitimos que ela se cicatrize e se sare, jamais vai sarar. Não podemos ter feridas de estimação. Chagas existem para serem curadas. Não sou capaz de mensurar a sua dor. Não dá para avaliar a dor de Davi. Nem temos o direito de apontar ou julgar as razões que fizeram as pessoas pararem na caminhada e desistirem de lutar. Os motivos que te conduziram a este lugar de dor podem ter sido inúmeros e não cabe a ninguém julgar. Porém, mesmo que eu não saiba como você chegou nesse ninho de morte, eu sei como você pode sair. Jesus é o GPS que você precisa. Há esperança para o seu futuro. Tire os olhos do passado e ponha seu foco para o que está diante de você. O passado já se foi. O futuro você tem em suas mãos para construir de modo que desejar, traçando novos caminhos e construindo uma nova história. Procure ver além das correntes que outrora o prendiam, ou quem sabe ainda o prendem, por não ter se livrado delas por completo. Questão de tempo apenas. Outra estratégia para vencer é se lembrar das promessas do Senhor. Davi, no Salmo 143, diz que buscava recordar dos tempos antigos e meditar nas obras das mãos do Senhor. Lembrar-se do poder de Deus, recordar seu imenso amor, se encher da sua palavra, gera ânimo aos nossos corações e enche nossa mente de fé e esperança. A Bíblia nos ensina que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra, da verdade e do Espírito para que sejamos fortalecidos e prossigamos em direção ao alvo. O alvo é Cristo. Sansão, depois de fazer um monte de escolhas erradas, colocar tudo a perder, foi humilhado, ferido, motivo de chacota entre o povo, traído pela mulher que amava, teve seus olhos vazados e seus cabelos cortados, que era a fonte de sua grande força. Tudo isso à vista de todo o povo. Sansão estava derrotado, era seu fim, mas Deus tinha planos diferentes. A Bíblia relata que enquanto Sansão estava preso e cego, seu cabelo voltava a crescer. Deus não havia se esquecido daquele homem. No momento de misericórdia e graça, Deus lhe devolveu a força necessária para destruir seus inimigos e restaurar sua honra. Seu cabelo voltara a crescer. Um recomeço se vislumbrava. Querido, querida, ainda não é o fim. Veja o que o salmista escreve no Salmo 91. Isso é vida sem as correntes. Ah, essas correntes. Está mais do que na hora de se livrar delas. Sejam quais forem elas. É questão de escolha.